Já estamos de volta com o nosso comando geral aqui na FM O Dia, pela TV O Dia e canal 23.2, também para a região de Santa Quitéria. Então a todos vocês, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia, um prazer tê-los aqui com a gente, tá bom? Já já tem o nosso entrevistado, né, trazendo aqui muitas informações, o padre, né, que vai trazer informações a respeito da Semana Santa, a campanha da fraternidade, muita coisa importantíssima para os católicos. E antes de trazer o nosso entrevistado, tem um buraco em frente ao Hospital da Primavera, ali que está atrapalhando o fluxo de veículos, né, na Avenida Duque de Caxias, e o povo tem reclamado e o Comando Geral mostra para você. Nós estamos no bairro Primavera, zona norte da capital de Teresina, em frente ao Hospital da Primavera, na Avenida Duque de Caxias. Essa problemática aqui que está atrapalhando o trânsito, ciclistas, motoristas e pedestres, cada vez mais se aprofundando esse vazamento. É um problema constante, preocupante, principalmente para os motociclistas. Esse problema, então, pedimos, então, portanto, né, ao pessoal aí, né, da ETURB, enfim, quem seja Águas de Teresina, ali na verdade, viu, Chico? É Águas de Teresina. Águas de Teresina informa que profissionais estiveram no local e foi realizada aí a recomposição asfáltica. A concessionária reforça que a sede, né, desde a sua chegada em 2017, já universalizou aí o abastecimento de água e segue trabalhando para alcançar 59% da cobertura de escoamento sanitário até o fim do ano de 2024. Então tá aí a resposta da Águas de Teresina. Bom, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa para você que quer, na verdade, ganhar algum dinheiro. Felizmente, né? Tá liso, né? Então, mostra aí o bolão da sorte pra gente. Conhece o bolãodasorte.com? É uma das casas de apostas esportivas mais tradicionais do Brasil. São 8 anos no mercado e uma plataforma online com várias modalidades de esportes: futebol, luta, basquete e muito mais. Aproveite também os variados minigames. Depósito e saques instantâneos via Pix. É fácil, rápido e simples. Acesse bolãodasorte.com. Então tá aí para você que quer um a mais nesse final de semana, nessa semana, bolãodasorte.com, todo mundo joga, né? Todo mundo consegue. Magela, oi. Rapidamente aqui uma utilidade pública, Fala, só informar que quem utiliza a ponte metálica na travessia de Timon para Teresina, hoje a ponte vai estar interditada de 10 da manhã ao meio-dia. Então de 10 da manhã ao meio-dia, procurar outra rota alternativa, porque a ponte metálica vai estar interditada para a manutenção dos trilhos. Isso, eu comentei aqui na primeira hora, mas é importante também, né? Porque o público ele vai girando, né? Rotativo, então é importante. Valeu aí pelo toque. Bom, antes de bater o papo com o nosso entrevistado de hoje, a nossa equipe, ela foi até a Ciasa para saber aí dos comissionários, né? Aí quais são os produtos mais vendidos neste período de Semana Santa e também dos consumidores sobre o que vai compor a mesa durante o período. Então vamos conferir a reportagem de Joelma Abreu. Com as restrições no cardápio de carnes vermelhas e aves por causa da Semana Santa, tem gente correndo para comprar peixes, ovos e hortaliças, produtos que fazem parte da tradição no período religioso. Os produtos mais procurados são quiabo, maxixe, macaxeira, batata inglesa e essas coisas que é a tradição da Semana Santa, né? Feijão verde também. A Nova Ceasa é o maior centro de distribuição de alimentos do estado. E nesta reta final é o lugar preferido de muitos consumidores para comprar frutas, hortaliças e produtos de origem animal. Ovos e peixes são os produtos mais procurados por aqui. Esse é o segundo caminhão de ovos que chega nesta distribuidora. É o período que todo granjeiro espera, por conta da procura que aumenta
consideravelmente com relação a qualquer período do ano. O movimento aumentou bastante, chegou a quase duplicar, e na Semana Santa vai de 700 para 800 quilos a venda, sendo que ano passado, nessa mesma semana, foi vendido em torno de 1 tonelada. Os comerciantes admitem, com o aumento da procura durante esse período, também houve aumento no preço de alguns produtos. Eu vou gastar mais esse ano, vou gastar mais. As coisas porque aumentaram bastante. Bastante mesmo, mas não tem nem como não economizar desse jeito aí. Com os preços, o senhor está se animando para comprar? A peixe, eu acho que não. O peixe tá caro, as coisas tá caras, né? Agora a verdura no Ceasa sempre acha mais em conta, né? Então, há 2 meses atrás, a gente tem um aumento aí entre 20% a 30%, certo? Que veio aumentando consecutivamente de acordo com a procura. É questão também a exportação do produto, né? Que as granjas, não só as nossas, como do Brasil todo, de forma em geral, estão visando esse mercado agora de exportação para outros países. Isso está diminuindo a quantidade de produto no mercado e está fazendo com que os preços também fiquem bastante elevados. O peixe mais procurado é o tambaqui. O preço médio do pescado custa R$ 13,00. Segundo o proprietário, no ano passado o preço era de R$ 12,00. Antes da Semana Santa, uma cartela com 30 ovos custava R$ 18,00. Hoje, o preço pode chegar a R$ 25,00. Mesmo com reajuste no preço de alguns produtos, a direção da Nova Ceasa calcula que houve aumento de 30% no fluxo de pessoas durante a Semana Santa, em relação ao mesmo período do ano passado, ficando atrás apenas do período natalino. Nessa semana, a Ceasa ela teve um fluxo bem maior, cerca de 30% do movimento normal que nós temos de pessoal. Durante essa Semana Santa, a Ceasa ela vai funcionar normalmente de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira santa, ela irá fechar, abrindo novamente no sábado de 5 às 15 horas da tarde. Tá, então, para você que vai à Ceasa vai fechar somente na sexta-feira. E falando de Semana Santa, em alusão, né, a essa comemoração, recebemos em nossos estúdios o padre Valdiano, administrador paroquial da Diaconia Territorial Santa Terezinha do Menino Jesus, que vai passar aos nossos ouvintes e telespectadores, com certeza, a representatividade, né, da data, dessa data para os católicos. Bom dia, seja bem-vindo, Padre Valdiano. Bom dia! Alegria estar aqui nesta entrevista com esta equipe. Muito obrigado pelo convite da equipe do Jornal O Dia, né? TV, rádio, né? Todo o Sistema O Dia. Né? O Sistema O Dia, que beleza. Obrigado, Magela, Eliezer, Chico Gomes, Fabrício, Edinaldo, que beleza. Só gente boa. Só gente boa. Que coisa boa. Padre, dentro dessa cultura judaico-cristã, o que representa a Semana Santa para os cristãos? Muito bem, a própria palavra, né, já disse, Semana Santa, né? E na verdade a palavra ser santa, né, já indica muita coisa, né? Infelizmente, para o nosso povo, a Semana Santa tem sido apenas um feriado, né? E na nossa entrevista de hoje nós vamos mostrar que a Semana Santa de fato deve ser santa, né? Separada. Separada, né? Justamente, né? Que é a etimologia, né? Original da palavra santo, né? Separado, né? Então, mostrando que de fato, né? A Semana Santa é um momento, né, de preparação intensa, né? Para a grande data, no caso para nós cristãos, que é a ressurreição de Jesus Cristo, que é o centro da nossa fé. Inclusive o Catecismo da Igreja Católica diz, né, que para você ser cristão tem que acreditar na ressurreição, né, que é justamente, né, a culminância de toda a doutrina cristã, né? Bom, e como é que se chega a essa data da Semana Santa? Como é que é calculado no calendário, padre? Então como é que é calculado, né? Então, tanto a Páscoa cristã como a Páscoa judaica, né, elas são celebradas em períodos bem próximos um do outro, né? Se você pegar o seu calendário, você que está em sua casa, se você quiser acompanhar, você procura aqui no seu calendário o dia 21 de março, tá? Que nós chamamos de equinócio de primavera, né? Dia 21 de março, no hemisfério norte, é chamado de equinócio de primavera.
Se você pegar o calendário, né, do dia 21 de março e procurar a lua cheia seguinte, né? Então, se você for encontrar a lua cheia seguinte, você vai ver que vai dar o dia 6 de abril, que no caso, amanhã, né? Então, o domingo seguinte é o domingo de Páscoa. É assim que é calculado. Então, tem a questão dos dias e tem a questão da fase da lua também? Exatamente, isso tem a ver com as fases da lua, né? Então, no calendário cristão, né, a Páscoa é calculada quando, né? No domingo de lua cheia, após, né? Ou melhor, no primeiro domingo de lua cheia, após o dia 21 de março, né? Que é os equinócios de primavera. Tem uma questão teológica para ter a lua cheia como referência? Na verdade, é o seguinte, tem sim, porque a lua cheia, né, também é chamada de plenilúnio, né? Então é justamente símbolo de abundância, né? Jesus Cristo que venceu as trevas, né? Inclusive, né, no sábado agora, sábado que nós chamamos de vigília pascal, né? Nós chamamos, né, a noite das luzes, né, também chamada, né? Então é a luz por excelência. Então tal que a luz, né, símbolo justamente de Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Então a luz ela sempre está presente. Inclusive quando a gente faz a reflexão sobre a vigília pascal, sempre falamos sobre as várias luzes, a noite histórica, né, a Páscoa cósmica, né? Então tem tudo, uma coisa está sempre relacionada à outra. Interessante que sobre a questão do judaísmo, né? Como é que os judeus calculam a Páscoa deles, né? Porque os judeus eles não acreditam na ressurreição, como nós acreditamos. No né? Messias, para eles ainda não veio, né? Exato, né? Você sabe que os judeus, antigamente, eles comemoravam a Páscoa, né? A partir daquele momento da libertação do povo, né? De Israel, né? Aquela travessia ao Mar Vermelho. E como é que os judeus calculam a Páscoa deles, né? É um dia antes de começar a lua cheia. Então a lua cheia deles começa, a lua cheia começa amanhã. Então a Páscoa deles é hoje. É hoje. Que ele também chama de 14 de Nissan. Tem o mesmo referencial, né? Exato, praticamente tem o mesmo referencial. O da lua cheia. Padre, agora, o que pode e o que não pode na Semana Santa, de acordo com a fé cristã? O que pode e o que não pode, né? Então, na verdade, antes de definir exatamente o que pode e o que não pode, é bom que a gente saiba a essência da coisa, né? Porque na Semana Santa, o cume é a Páscoa, é a ressurreição de Jesus, né? Então, todo ano litúrgico, todo o calendário é calculado a partir daí, né? Então, o que se pode, né? Na verdade, a igreja, né, recomenda, né, que se evite, né? Por exemplo, né, carne vermelha, né? A igreja pede que evite, né? E o mais importante, né? É evitar o pecado, tá? Evitar o pecado, né? Isso é mais importante do que você se preocupar a carne, etc, etc, né? Então, o principal é isso, né? Você ter, de fato, um espírito de conversão, sempre praticar, que a igreja sempre ensina, né? A prática do jejum, da caridade, da oração, né? Então, tudo isso são os itens essenciais para que você possa viver bem a Quaresma e viver bem a Semana Santa, né? Então, você conseguindo viver o essencial, você consegue vivenciar todas as outras coisas. Inclusive, o quarto mandamento da igreja, né, ensina que nós devemos, né, abster-se de carne conforme, né, os dias prescritos pela igreja, né? Então, a Semana Santa, né, principalmente a Sexta-feira Santa, é o dia mais propício para isso. No caso, padre, não há uma proibição, é uma sugestão. É uma orientação, na verdade, uma orientação, né? Na verdade é o seguinte, né? A igreja, ela dispensa aquelas pessoas que têm problema de saúde, né? Que as pessoas que têm mais de 60 anos, as crianças também, né? Dispensa dessa obrigatoriedade, né? E nesse caso, né? Inclusive o próprio Código de Direito Canônico também, né, já prescreve, né? Essas orientações, né? Então é o seguinte, né? A pessoa, né, que deve de fato, né, fazer isso como algo de livre e espontânea vontade, não como se fosse algo pressionado, né? Porque se você faz apenas como um gesto externo, acaba perdendo o valor, né? Eu acredito que vocês devem ter visto, né, alguns, por exemplo, coaches, outros profissionais, né, por exemplo, que ensinam, né, que quando você pratica uma coisa durante 40 dias, você acaba tendo, fluência, tendo fluxo, né? Ganhando aquela habilidade. Ganhando aquela habilidade, né? Então, se isso funciona quando você faz por 21 dias, imagine quando você vive a Quaresma, que são 40 dias. Não é verdade, né? Você aprende a exercitar a fé, né? Exatamente. Segundo esses princípios. Você ganha, no caso, a fluidez, né? Fluidez, isso mesmo que eu queria dizer, né? A fluidez, né? Entendeu? Então, se você de fato, né,
cria um hábito de fazer uma coisa várias vezes, aquilo acaba fazendo parte da sua vida, né? E você vai perceber que você vai conseguir viver assim determinadas coisas sem precisar de uma ação externa, tá? De uma ação externa, né? Eu lembro que o padre Pedro Baus, né, que era o padre lá da Vila da Paz, né? Ele até fazia a comparação usando apenas um bombom, né? Ele dizia o seguinte, né? Renunciar ao que é lícito para poder renunciar ao que é ilícito, né? Aí dizia o seguinte, ó, se você consegue renunciar um bombom, que é uma coisa lícita, né? Você vai ter força para renunciar ao que é ilícito, você já vai conseguir renunciar às drogas, vai conseguir renunciar ao álcool, né? Então, o apóstolo Paulo já dizia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Exatamente. E fala pra gente um pouco, padre, a respeito aí, o que vem a ser tá dentro, né, do que o senhor falou aí do calendário, o que é essa preparação do período da quaresma? Então, o que é essa preparação para o período da quaresma, que vem a ser, né? como que é feita? Pronto, então como que é feita? Então, para começar, tudo gira ao redor da Páscoa, né? Se você for observar, né, a Páscoa, né, a data que eu mostrei aqui para vocês, como é que se calcula, né? Então, a igreja calcula 40 dias antes, né, que é a quarta-feira de cinza, né, que é justamente depois que termina o carnaval, né? Então observe que a igreja ela vai tem tanto uma preparação antes, como tem também, né, uma continuidade também, né? Olha só como a Páscoa, né? Ela que dá sentido a todo o ano litúrgico, né? Então, durante os 40 dias da quaresma, a gente vai se preparando espiritualmente. As leituras, por exemplo, que a gente vê nas missas, né? Todas elas são voltadas sempre a uma dessas três dimensões. Se você tiver a oportunidade de participar das missas, você vai ver que as leituras da missa ou está falando da penitência, ou está falando, né, da oração, ou então da caridade. Então observe esses três tipos de preparação, né? Por meio da oração, da caridade e da penitência, né? Então observa que é uma preparação de fato interior, né? Não é somente você fazer ritos externos, né? Mas você se fortalecer interiormente, né? Padre, nós temos uma batalha muito grande contra a desinformação. Sim. Contra as fake news. Sim. Fake news é um termo moderno para mentira. Sim, fake news é mentira. Isso. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. É o pai da mentira. O que o senhor diria para cristão que pratica fake news? Pois é. Então, o oitavo mandamento da Igreja Católica diz o seguinte, né? O oitavo mandamento da lei de Deus diz assim, né? Não levantar falso testemunho, o oitavo mandamento, né? E a fake news, né? A fake news nada mais é do que uma versão digital, uma versão moderna, né? Do pecado contra o oitavo mandamento. Né? Agora, padre, como é que você, a Igreja Católica, vê essa questão que anteriormente a Semana Santa era algo mais respeitoso, a partir no máximo terça-feira, quarta-feira não se fazia mais nada, tinha todo um ritual, até na sexta-feira para tomar banho só era depois não pegava em dinheiro, não pegava em dinheiro, não tinha grandes eventos, não tinha nada. Isso. E aí hoje é apenas, como você disse no início da entrevista, um simples feriado. Pois é, como é que você avalia essa situação? Certo. Porque na verdade tudo depende daquilo que você coloca valor, entendeu? Se você considera aquilo como importante na sua vida, com certeza você vai conseguir valorizar sem precisar ninguém estar forçando, né? Então, o apelo que eu gostaria de fazer é aos católicos que estão me ouvindo, que seja o primeiro a dar exemplo, tá? Seja o primeiro. Então não adianta a gente só esperar dos outros, né? Quem é ateu, quem é de outras religiões, por exemplo, a gente não vai querer colocar o mesmo nível de exigência, né? Então você que acredita, né, naquilo que a igreja ensina, né? Você que é cristão, né? Todos que são cristãos, eu recomendo, né? Começa a levar a sério esse momento, né? É uma tristeza, por exemplo, quando você quer tratar a Semana Santa como se fosse um carnaval, na verdade, né? O carnaval, ou seja, tiveram 3 dias, né, de preparação, 3, 4 dias de carnaval, né? Aí você tem a quaresma, tem a Semana Santa, né? E aí você, de repente, você deixa os seus princípios cristãos, né, para poder fazer aquilo que vai contra, né? Então, na verdade, é uma questão de interior, né? E você de fato valorizar aquilo que você acredita, né? E também, queridos, infelizmente tem uma dimensão que faz com que as pessoas deixem os seus valores, né? O que né? É quando você coloca. Então, quando você coloca o financeiro a partir da sua ética, atenção, queridos. Um grande problema do ser humano hoje é quando você coloca o financeiro a partir das suas convicções pessoais, né?
Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Eu até gostaria de pedir a todos que estão ouvindo, né? Dinheiro precisa, todo mundo precisa? Precisa, mas não faça com que ele seja o determinante na sua conduta, né? Então, nunca abandone os seus valores, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. É o que eu ia perguntar, que hoje nós temos aí em torno da Páscoa, né? E de outras datas, católicas ou não, muita comercialização. Então, como que a igreja vê, né, essa comercialização? Afeta, em algum sentido, afeta o ensino, né? Digamos, afeta o ensino, a forma de como fazermos a nossa Páscoa, porque o Chico aqui, aliás, falaram que antigamente era assim, era assado. Lá em casa a mamãe só deixava a gente jantar depois que realmente fizéssemos o que tinha que ser feito. E para complementar, padre, na Bíblia a descrição da Páscoa mostra o cordeiro, mostra o pão asmo, as ervas amargosas. E hoje se fala em coelho, ovo, chocolate. Não é uma distorção, na sua opinião? É uma distorção muito grande, né? Porque quem venceu a morte para nos salvar não foi o coelho, né? Foi Jesus, né? Foi Jesus, né? Inclusive, por exemplo, quando se usa a figura do coelho, né? A gente vê como louvável o seguinte, pelo fato de indicar fertilidade, né? Do coelho, né? Né? Mas infelizmente o coelho não é um foco, acabam trocando, né? O essencial pelo acidental, né? Então precisamos voltar ao essencial, né? Então, assim como, por exemplo, no Natal botaram o Papai Noel, que não tem nada a ver, árvore de Natal. Pois é, árvore de Natal. Então precisamos voltar de fato ao essencial, ou seja, o foco da Páscoa é Jesus Cristo, que venceu a morte para nos salvar, né? Então ele que ressuscitou dos mortos. E a partir daí que é calculado, né? Que é feita toda a doutrina da Igreja Católica, a doutrina cristã, né? Então tudo vai ao redor disso aí. Então infelizmente tiraram isso aí e colocaram, né? Infelizmente o comércio, né? Como se fosse o ditador. Exatamente. Né? Colocar todos esses símbolos por uma questão comercial, aí tira o foco da fé, da penitência, do cristianismo, não é isso? Exatamente. E hoje, né, com esse momento de pandemia, com toda esse fica em casa, como que está aí o retorno das celebrações pós-pandemia? Como é que está sendo isso? Pronto, graças a Deus que as igrejas já estão funcionando já normalmente, né? Estão funcionando. Tem algumas ainda que ainda estão pedindo assim um certo distanciamento social ainda, né? Mas as igrejas estão todas abertas, né? Para o nosso povo, né? Inclusive muita gente, né, estava com saudade. Interessante que a pandemia despertou muitas pessoas a dizer assim, rapaz, eu era feliz e não sabia, né? Aí ficaram longe da igreja depois que perceberam, né, que a igreja de fato é um conforto espiritual para eles, né? Isso. Abrir aqui o espaço, Magela, até por conta aí do nosso tempo, para o padre fazer as suas considerações finais, deixar sua mensagem para esse período de Semana Santa. Com certeza. Muito bem, queridos. Então, o Catecismo da Igreja Católica, né, ele diz o seguinte, né, o que vai nos definir como cristãos é justamente a crença na ressurreição, né? Então, o foco principal da Semana Santa é a ressurreição de Jesus, né? Então, eu sei que a gente se emociona ao ver Jesus Cristo morrendo lá na cruz, né? Mas não esqueça que Jesus morreu como qualquer outra pessoa morreu, né? Porém, o diferencial é que Jesus ele venceu a morte, ele não ficou só lá, né? Então, se você tiver consciência, queridos, desse grande evento, que é o divisor de água da nossa fé, que é o divisor de água da história, eu tenho certeza que você vai valorizar mais a Semana Santa, vai valorizar a Páscoa, né? A Vigília Pascal, né? Todas as celebrações, né? Você vai conseguir viver bem, né? Então, não trate a Semana Santa apenas como um feriado, tá? Então veja a Semana Santa de fato como santa. Uma Semana Santa santa. Parece ter uma redundância, mas não é. Semana Santa santa. Então, nosso muito obrigado ao padre Valdiano, trazendo suas informações, falando de Páscoa aqui no nosso programa. Nosso muito obrigado, o senhor, pela presença. Amém. Deus abençoe, vos guarde, vos proteja. Amém. Amém. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia, Chico Gomes. Obrigado por mais um dia e vamos até o nosso próximo programa. Opa, abraçando a todos e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Forte abraço a todos. Um abraço, meu querido Eliezer. Bom dia, Magela, ao padre, Chico Gomes, a toda a equipe. Ótimo feriado. Até a próxima. E até a próxima, e queremos agradecer a presença, né, do casal amoroso aqui, tá, nos nossos estúdios, prestigiando aqui o nosso Comando Geral.